Jesus, o homem que revolucionou a história da carpintaria. Então, o tema de hoje é Jesus, o carpinteiro por excelência, o marceneiro por excelência. Como marceneiro, ele fez móveis, trabalhou com a madeira. Então, como Deus, como Salvador do mundo, ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador, ele é aquele que cura, que liberta, transforma, leva para o céu. Jesus, o homem que revolucionou a história da carpintaria. Se não fosse Jesus ser introduzido ali na carpintaria de José, quem seria José? Quem seria José? Hoje temos até um feriado, né? 18 ou 19 de março, não é isso? 19 de março, comemorando o dia de São José, o pai dos marceneiros. Mas José só foi o homem que foi porque ele se dedicou ao ensino, à educação, a proteger Jesus, o Salvador do mundo. Abra comigo, por favor, Lucas capítulo 2, versículo 48. Lucas 2, 48, que diz assim, Lucas 8, quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe, ou seja, Maria, disse para Jesus: Filho, por que fizeste assim para conosco? Ela perguntando: eis que teu pai, né, José, o teu padrasto, e eu ansiosos te procurávamos. E Jesus disse a Maria: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e para com os homens. Então esse texto vai dizer que, está dizendo que Maria, preocupada e ansiosa, procura Jesus e diz para Jesus: não faça isso. Estávamos ansiosos, estávamos preocupados. E Jesus disse: vocês não sabem que eu tenho um negócio a fazer, que é cuidar das coisas do meu Pai Celestial? E eles não compreenderam bem aquela situação. Todavia, José foi respeitador. José foi obediente a Maria, a José e a Maria. E Jesus, ele crescia em sabedoria, em estatura, tanto para com Deus e para com os homens. Jesus não veio para ser carpinteiro de madeira ou de móveis. O ofício foi apenas um preparatório. Jesus, apesar de ter sido enviado para o mundo como homem numa casa que tinha por tradição a carpintaria, né? José era carpinteiro, e na época, por tradição e por lei, as crianças deveriam aprender, seus pais deveriam ensinar os seus filhos o ofício de tradição dos seus antepassados. Então, contudo, Jesus não veio para ser marceneiro ou carpinteiro de madeira, e sim, isso foi apenas um preparatório para que ele pudesse aprender a lidar com casca grossa, a lidar com madeira bruta e rústica, que é você e que sou eu, cheio muitas das vezes de bicho, de cupim, todo maltrapilho jogado pelos cantos da rua. E Jesus, ele pega, limpa, dá um verniz, lixa, dá um brilho e põe para ser utilizado. Então Jesus ficou ou trabalhou numa carpintaria apenas para aprender o ofício
ofício porque era lei que toda a criança aprendesse um ofício. Ele não veio para ser marceneiro de móveis, e sim para ser carpinteiros de almas, carpinteiros de vida, carpinteiros de mente, de coração. E Deus quer trabalhar no seu coração se você deixar Ele fazer isso. Se você abrir a porta do lado de dentro, Ele bate do lado de fora, mas o único que tem o poder para abrir o coração e deixar Jesus trabalhar, fazer a carpintaria dele no seu coração, esculpir um novo homem, moldar a imagem e semelhança de Deus, a sua vida, é Jesus. Então abra o seu coração. E como homem, ele trabalhou carregando toras e dormente, mas como Salvador do mundo, ele carregou a cruz pesada, aquele dormente em cheio, embutido com todos os nossos pecados. Ele carregou, porque o que era pesado ali, na verdade, não foi o peso literal, que no entanto ele não conseguiu carregar, e sim Cirineu o ajudou, ou colocaram um homem para ajudá-lo. Mas o que pesava ali eram os nossos pecados, era a culpa que ele levava sobre si, para que hoje pudéssemos ter paz e perdão para com Deus. E a cédula de culpa, a cédula que nos levaria para o tronco, para a masmorra, ela foi rasgada. A escritura que nos levava para a morte, ela foi rasgada ali na cruz do Calvário. Acredito eu que Jesus, ainda pequeno, brincava com as serragens e as ferramentas de José ali dentro da sua carpintaria, porque as carpintarias na época eram no fundo, as carpintarias na roça ou no interior, como era no caso de José, eram no fundo da casa ou do lado da casa, diferente das carpintarias e marcenarias em cidade grande como Jerusalém, que eram dentro da própria casa, que era na própria sala, ou em uma loja na rua, ou na própria calçada. Os marceneiros fabricavam na própria calçada em Jerusalém. Mas aqui no caso de Jesus, ele morava no interior. Então acredito sim que Jesus, ele ia para dentro daquela carpintaria, aquela marcenaria, e brincava ali com a serragem, com aquelas lascas de madeira. Ele brincava com as ferramentas. Acredito eu que se machucou muito, isso é óbvio, porque a minha filha, eu tenho três filhas, Gabriela, Lorena e Isabela. A Gabriela e a Lorena chegaram a brincar muito lá na nossa carpintaria, na nossa marcenaria, com o serragem, que é fofinho, é macio, batia. O meu sobrinho Andrei, ele brincava, chamava o martelo de poupou, aí ficava batendo no martelo. Então as crianças, e não era diferente. Acredito eu que Maria ficava gritando: Jesus, 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 sai daí, deixa teu pai trabalhar, você vai se machucar. Acredito eu assim, porque isso é comum, isso sempre foi comum. Aí eu fico me perguntando, será que José, assim como todos os carpinteiros, todos os marceneiros, fez algum brinquedinho de madeira para Jesus? Será que José deu uns brigos com Jesus? Com certeza deu uns brigos nele, com certeza fez uns brinquedinhos de madeira, com certeza teve paciência com Jesus, porque José, Deus de lá do templo, da apresentação, José sabia que Jesus, o menino Jesus, era o Filho de Deus, mas contudo não deixou de estar sempre repreendendo o menino Jesus nas suas brincadeiras a mais, nunca deixou, sempre corrigindo. Enfim, foi a carpintaria que Deus usou e se deixou aprender. Foi a carpintaria que Deus usou e se deixou aprender um ofício terreno.
Deus usou a carpintaria e também aprendeu a carpintaria terrena, um ofício terreno, tendo José como mestre. Então você vê a obediência de Jesus. Jesus ele não usou as suas prerrogativas divinas. Ele deixou aprender, deixou sim José ensiná-lo uma profissão, mesmo sendo Deus. Ele foi submisso. José, escolhido a dedo pelo Criador, por Deus, para cuidar, educar e manter Jesus vivo na esfera humana, José foi usado por Deus, foi o homem escolhido a dedo por Deus para cuidar, educar e manter Jesus vivo na esfera humana. Lembra? José corria Jesus para o Egito, corria com Jesus para cá, levou para lá, cuidou, educou e deu tudo certo, tudo funcionou. Então, mantenha o nome de Jesus vivo na sua família, no seu coração, no seu trabalho, na sua vizinhança. Como? Louvando a Deus, dando bom exemplo, pregando a palavra de Deus, ainda que na sua casa alguém não creia, alguém esteja fazendo desfeito, mas dobre o seu joelho, adore, ore, louve ao Senhor, dê exemplo, diga sem abrir a boca, pregue sem abrir a boca que Jesus é o Filho de Deus e Ele é o Salvador do mundo e que Jesus breve virá. José significa que ele é crescente. José significa que ele é crescente. Ele quem? Deus. Ou que Deus adicione ou reúna. Ou seja, o nome de José já é propício. Por quê? Que ele acrescente, ele acrescentou a família por intermédio de Jesus. Ele adicionou ou reuniu por intermédio de Jesus todos aqueles que querem ser salvos. Por intermédio de Jesus, ele reuniu e ele agrupou e adicionou toda a humanidade. Quem é que nunca ouviu falar de Jesus hoje? O nome de Jesus está sobre todos os nomes. Não precisa nem de Google. Não precisa. O nome de Jesus, ele é mais espalhado, ele é mais lido, mais visto do que no próprio Google. Então, apesar de ser Deus, foi submisso, ou seja, ele ficou debaixo de uma missão. A missão, ele ficou debaixo da missão de José como pai, de José como sacerdote e como mestre. Não houve abuso de autoridade da parte de Jesus, nem das prerrogativas divinas da parte de Jesus. Jesus, ele foi submisso, ou seja, debaixo de uma missão. E ele estava debaixo da missão, primeiramente de Deus, e depois em obediência a José como pai, como sacerdote da casa e como mestre do ofício. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa assistir os outros vídeos anteriores e os posteriores. E até um próximo vídeo. Tudo de bom para você, que Deus nos abençoe.